que sobrava, eu creio que eles compravam alguma comida e ele mandava aqui para a América o dinheiro desses 12 mil réis. Eu entendo aqui que a América não sustentava eles lá, não. Não, eles se sustentavam. Eles mandava dinheiro para cá para fazer Bíblia e mandar a Bíblia para eles distribuir lá. Amém. Vamos continuar o texto. Então aprendemos no tópico 1, depois de serem batizados com o Espírito Santo, os jovens Daniel Berg e Gunnar Wingre receberam de Deus o chamado para virem ao Brasil. A fundação da Assembleia de Deus no Brasil, a viagem a bordo do navio Clemente. Decididos a atender ao chamado divino para a obra missionária no Brasil, Wingre deixou em 12 de outubro de 1910 o pastorado da igreja em South Bend, e Daniel Berg saiu do seu emprego numa quitanda em Chicago. Após terem experiências marcantes em relação ao dinheiro de que precisavam para viajar, embarcaram em Nova York na terceira classe do navio Clemente rumo ao Brasil. Na viagem de 14 dias, tiveram de experimentar uma comida nada agradável. Mas eles ficaram ali deitados na terceira classe, orando durante todo o tempo. Certo dia, Daniel profetizou que o Senhor estava com eles, e verdadeiramente sentiram isso em seus corações. Durante o período em que estavam no navio, oraram por um companheiro de viagem, é isso? E evangelizaram um outro que veio a aceitar a Cristo como Salvador. Eles começaram a ganhar almas ainda dentro do navio, na terceira classe, e por direção do Espírito Santo. Hoje, os pregadores modernos, conforme a cama, não são todos, não estou generalizando, conforme a cama que você der para eles dormir, eles podem até dormir, mas depois eles reclamam. Conforme a classe ou a companhia aérea que eles viajam, eles reclamam. E eles vieram na terceira classe, com certeza. A terceira classe era o mais, ia descendo. Lá no porão. Primeira classe, segunda classe, terceira classe. Quem assistiu aqui o Titanic? Vocês lembram aonde que, como é que chamava aquele o ator principal do filme? Leonardo DiCaprio, né? Que representou lá o papel, que eu não lembro o nome. Aonde que ele dormia? Aonde que eles estavam? Lá embaixo. Não foi assim? É. Daniel Berg e Gunnar Wingre viajou lá embaixo. E lá embaixo pregaram a palavra de Deus, oraram por um companheiro, e o outro aceitou Jesus. Já começou a obra missionária ainda no porão. No meio das bagagens. No meio das bagagens. Irmãos, é tremendo quando nós, agora, buscar a direção de Deus e ter por revelação divina do Espírito Santo a direção de Deus não significa conforto, não significa comodidade, não significa que você vai estar bem. Sabe por que eu disse aqui, usei o pastor Heraldo e o pastor Helmut, que muitos missionários voltam frustrados do campo, porque chegar lá eles têm que comer o que o índio come ou o que o nativo daquela terra come. O texto diz aqui, eu não sei se na lição ou se na biografia, que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles comiam uma comida que dá muito simples e muito ruim. Eu não conheço o Pará, mas segundo o pastor Edivaldo, que é do Pará, até hoje eles comem umas comidas no Pará, que para mim e para você é muito estranha. É muito estranha o que eles comem lá. Nos dias de hoje, imagina naqueles tempos. Para um sueco e que estavam nos Estados Unidos, imagina a comida que eles comiam e a comida que eles foram comer, porque nos Estados Unidos já era desenvolvido. Amém? Voltamos aqui para a lição, irmãos. A fundação da Assembleia de Deus no Brasil, nós já lemos aqui. A chegada ao Pará e a doutrina pentecostal. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 10, no verso 44 e 48. Quem pode rapidamente abrir a marca, se achar primeiro? 44 e 48. 10, 44 e 48. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão
Todos quantos tinham vindo de Pedro maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então o rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, obrigado. Irmãos, quando Cunhavim e Daniel Berg chegam ao Pará, e eles foram congregar na Igreja Batista, que estava lá situada na cidade, uma irmã pelo nome Celina Martins Albuquerque, tem aí na sua revista, ela creu na mensagem pentecostal pregada pelos jovens missionários e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por onde os apóstolos passaram, aí foi a revolução da igreja. justamente, por onde os apóstolos passavam, os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e todos os apóstolos, e pregavam, eles sempre ofereciam algo mais da parte de Deus para quem cria na palavra. Nós vemos muitas manifestações da presença do Espírito Santo no sentido de batismo com o Espírito Santo. Nós demos uma referência agora há pouco, o próprio Paulo, Ananias chega, ora por ele foi cheio do Espírito Santo e em seguida levantou-se, se colocou em pé e foi batizado, não nas águas, com o Espírito Santo. Daniel Berg com Navingre não foi diferente. Ao chegarem naquela igreja e a falarem dessa doutrina nova, foi escândalo para alguns, mas foi bênção para outros, inclusive para essa irmã Celina Martins, que foi alcançada pela promessa de Deus através do batismo com o Espírito Santo. A primeira batizada com o Espírito Santo no Brasil. Amém. Isso mesmo, a primeira. Chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910. Em Belém moraram no porão da Igreja Batista. Nos cultos, reuniões de orações da igreja, Vingre e Berg, quando começaram a falar o idioma português, pregavam a respeito do batismo com o Espírito Santo. O objetivo deles era pregar o Evangelho de poder aos seus ouvintes. Jesus cura, batiza, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a mensagem que eles pregavam lá. Pregaram o Evangelho de poder aos seus ouvintes. Celina Martins Albuquerque, membro da Igreja Batista, creu na mensagem pentecostal pregada pelos jovens missionários e recebeu o batismo com o Espírito Santo quando orava de madrugada em sua casa. No dia 12 de junho de 1911, juntamente com outra irmã da sua igreja, Maria de Nazaré. A primeira irmã batizada com o Espírito Santo no Brasil. Ali, então, foi provado que o movimento pentecostal ia se incendiar para o Brasil. Amém? Nasce a Assembleia de Deus. O batismo com o Espírito Santo da irmã Celina Albuquerque e também da irmã Maria de Nazaré, que ocorreu na noite do dia 2 de junho, fez surgir uma discussão na Igreja Batista de Belém, que culminou na expulsão de 13 membros no dia 13 de junho de 1911. No dia 18 do mesmo mês e ano, domingo, com 18 pessoas presentes, mais Vingreberg, ou seja, 20 pessoas, nasceu na casa de Celina, e nos faz lembrar de Lídia. Não é verdade, pastor? Nos faz lembrar de Lídia. Paulo, por divina revelação, por sonho, aparece um varão a ele e diz: passe a Macedônia, é isso? E ajude-nos. E quando Paulo vai para lá, e lá encontra, depois de vários acontecimentos, encontra a irmã Lídia, que lavava roupa, e que creu na mensagem do Senhor Jesus, e que foi também batizada com o Espírito Santo. E esta irmã Celina, ela foi a Lídia do Brasil, não é verdade? Na missão de fé apostólica, que em 11 de janeiro de 1918 foi registrada oficialmente como Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Aprendemos no tópico 2, no Brasil os jovens missionários pregavam fervorosamente a respeito do batismo com o Espírito Santo. A palavra de Deus, irmãos, através da Igreja Batista no Pará, eu já vou terminar, estava sendo pregada já, mas a doutrina
combater.